Olha, o assunto é bem, vamos assim dizer, delicado, polêmico. Alguns vão falar chato. Mas e, Oswaldo? O que será? Ou melhor, o que deve ser a política? Você vê, a palavra política, quando fala já fala assim, ó, o cara tá fazendo política, já dá aquele sentido assim, tá querendo tirar alguma vantagem, tá com algum interesse pessoal. Infelizmente, é isso que a gente está vendo ultimamente, né? E essa concepção faz com que as pessoas não queiram mesmo tratar desse assunto, achando que política é algo realmente ruim, que se eu meter o dedo lá, eu vou ficar contaminado, né? Então, essa é por conta disso que essa má fama toda, né? Até às vezes com razão, porque, infelizmente, boa parte dos que estão exercendo o poder, infelizmente, não estão mostrando diferente. Maurício, e você como jovem, como que você percebe o engajamento político da juventude? A galera tá interessada mesmo em se interessar pela mudança do país, mudança da sociedade, ou parece que tá todo mundo a Deus dará e ninguém querendo se envolver com isso porque é chato? Bom, na verdade, o jovem, ele, digamos assim, num olhar rápido, ele não se interessa muito por política, né? A gente encontra alguns jovens engajados em alguns partidos políticos, mas a grande maioria é alheia a esse assunto, não gosta de ler, não se interessa, não busca se aprofundar sobre política. É isso que a gente percebe. Politicagem, Bruno, você acredita que vai para que linha, né? Eu acho que a politicagem para mim, é você se aproveitar daquilo de ruim que tem para poder influenciar os outros. A política é muito mais bonita do que isso, né? A gente entender que a política é a relação que a gente tem entre nós, irmãos, né? Entre uma família, e essa consciência que a gente tem que ter do nosso país, da nossa casa, que é a nossa casa, né? E do que a gente deve ao próximo, é muito mais cristão do que as pessoas estão acostumadas a pensar, né? Oswaldo, se a gente for fazer uma leitura, né, do panorama político no Brasil, a gente vai perceber que na história o jovem ele sempre teve um engajamento, né, ora revolucionário no sentido próprio da palavra ali perante uma ditadura militar, perante uma diretas já, né? E o que deve esse enfraquecimento do jovem como agente de mudança? Porque eu acho que tinha um inimigo comum ali, né? Então, no tempo do regime militar, então era a falta da liberdade, né? A gente queria democracia, queria liberdade. Então, isso motivava a participação de todos, né? Tivemos isso também no período do Collor, né? Quando houve aquela descoberta daquelas safadezas todas. E aí o que aconteceu? A população se uniu, vamos mudar isso, né? Apareceram os caras pintadas. Eu mesmo participei de muitas passeatas por aí afora, né? E comemorei a queda do Collor naquela época, né? Porque também era uma manifestação sobre uma corrupção escandalosa que a gente não queria. Infelizmente, hoje em dia, nós estamos com a situação, não tem esse inimigo comum, então a participação também ela diminui. Mas tem muita gente fazendo política, né, quando funciona. Quando funciona a internet. Através do computador. Tem muita gente fazendo essa política diferente hoje, através dos e-mails, repassando mensagens. No Ficha Limpa, recentemente, a quantidade imensa de assinaturas obtidas através da internet. Então, é uma forma diferente. Muitas vezes a pessoa fica meio anônima, meio isolada, meio ali, né? Mas tem participado de alguma forma. E a gente tem que ter esperança nessa mudança também, nessa modalidade nova de fazer política. Tem que amadurecer às vezes, porque às vezes o pessoal entra naquelas furadas de internet. Vai acabar com o 13º lá no Congresso, já acabou. E as pessoas às vezes são ingênuas também, isso tem que amadurecer. Mas já é pelo menos uma semente de que eles estão querendo se envolver e querem mudar e não aceitam algumas coisas que de repente possam vir de cima para baixo. Maurício, e você, como que você percebe essa questão da formação de consciência da juventude, né? Quais são os meios e como que você mesmo se prepara, se preocupa de estar por dentro do que está acontecendo no Brasil, numa realidade política, numa realidade social? Bom, eu busco me informar através da internet, de leituras, de palestras, de encontros. É a maneira como eu busco me informar sobre política, sobre o mundo político, né? Mas eu acho que a formação de consciência
hoje política ela é difícil porque a formação de muitos outros aspectos ela é deficiente. Então, um Brasil, uma população que tem má formação sobre ciência, sobre matemática, sobre português, sobre história, sobre geografia, isso tudo é uma base, uma má formação disso tudo é uma base para uma má formação política. Porque na hora de escolher um candidato, você não vai entender uma questão de terra. Na hora de escolher um candidato, de abraçar uma ideologia, você não sabe que história, né, na história da humanidade, trás, o que aquele pensamento causou de positivo ou de negativo. Né? Quando você não entende um pouco de tudo que acontece, a sua decisão política ela fica prejudicada. Então, eu acredito que a má consciência política hoje de muitas pessoas, talvez da maioria da população, se deve a uma má formação de um monte de outras coisas, até mesmo da religião, que muitas vezes é uma experiência religiosa deturpada. Você está acompanhando o programa sobre política, sobre Brasil, né? Terra de Santa Cruz. Você também pode participar da nossa promoção. Com certeza a internet está funcionando na sua casa. Pode entrar no nosso blog, cançãonova.com/Revolução Jesus e partilhar, né? O Brasil que eu quero é o Brasil que eu faço. O que você tem feito aí para mudar o panorama político, o panorama social também do nosso país? Interessante o que o Maurício falava, essa ausência de conhecimentos gerais também. E é tão interessante que tem gente que nem sabe de que forma com que os poderes no Brasil são divididos, né? A questão própria dos 3 poderes, mas também dentro de uma relação política, presidente, governadores, deputados, senadores. Oswaldo, você que é vereador, tem um engajamento político, de forma bem breve, quais são os papéis de cada um? O que um presidente faz? O que um deputado faz? Um senador? Até chegar, né, não sei se é bem nessa ordem, mas no vereador, no prefeito, numa realidade mais municipal. Bem... Esse ano nós vamos ter que eleger seis candidatos, né? Então veja como que vai ser complicado. Nossa Senhora. É presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e 2 senadores por estado. Então, é uma complicação isso realmente na cabeça, né, de todo mundo. Não tem eleição municipal, então dessa vez a gente não elege nem prefeito e nem vereador. O vereador é o que está mais próximo da população, é onde você normalmente chega mais perto, reclama mais, entrega um abaixo-assinado, e é o que está mais próximo, tem mais essa ligação mais próxima com a população. O prefeito também, né, é mais próximo um pouco. Nós vivemos num poder presidencialista. Isso é uma coisa importante se dizer. Embora se diga que os poderes são iguais, né, e tem que se respeitar um ao outro, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, nós vivemos numa sociedade onde o poder executivo é o que mais manda. Essa na realidade. Tanto no município, quase tudo depende do prefeito. O vereador normalmente só aprova ou desaprova, ele concorda ou não concorda. E a mesma coisa acontece nos estados e também no governo federal. Então, evidentemente, quando a gente vota para governador, vota para presidente, é uma eleição mais importante, porque, infelizmente, a situação é essa. Eu penso diferente, a minha posição é mais parlamentarista. Sim. Eu acredito que seria um sistema de governo melhor. Mas, de qualquer forma, o que existe é isso. No Brasil é o presidencialismo. Então, ele tem assim um poder danado. E o que acontece? Muitas vezes ele governa por medidas provisórias, né? E o Congresso, dificilmente um deputado aprova um projeto. Dificilmente, porque ele entra numa fila enorme lá. As medidas provisórias têm prioridade. Então, se tem uma medida provisória lá, ele tranca a pauta, não pode se votar mais nada. Então, isso para a gente perceber como é que funciona. É por aí, entendeu? Muitas vezes, quem está no legislativo, ele tem um poder autorizativo ali, para meio que concorda ou discorda. E, infelizmente, na Constituição brasileira, ela pensou que ia dar parlamentarismo quando teve aquele plebiscito. Então, ela foi uma Constituição mais parlamentarismo e acabou depois indo para o presidencialismo. E aí criou um bicho meio esquisito e que favorece esse tipo de coisa, de mensalão, de compra de votos. Porque depende de aprovações muito fortes no Congresso, mas no dia a dia o que vale mesmo é o presidente, é o governador mandando.